Começamos mais um episódio do Voz Atípica Podcast itinerante e hoje estamos aqui em Niterói, no Espaço Somos. Estamos com a Valéria, que é fisioterapeuta, e o Guilherme, são os fundadores desse espaço. É uma honra ter vocês aqui no Voz Atípica. E eu queria começar com uma pergunta, né? Como surgiu a ideia de fundar o Espaço Somos? Então, a ideia não é geralmente uma ideia, né? Toda ideia vem de acordo com o sonho, com o propósito. E o nosso sonho, o nosso propósito está muito direcionado a uma pessoa muito querida, que é a Alana, que é a nossa filhota, né? É minha filha do coração, filha biológica do Guilherme. A Alana tem 17 anos, é uma menina linda, tem paralisia cerebral. E desde que nós começamos a nos conhecer mais, eu e a Alana, né, que eu conheci a Alana por causa do Guilherme. Que idade? Ela estava com 4 anos, né? Quando a gente casou, ela estava com 4 anos. E aí sempre foi uma ideia nossa, né, de montar um espaço e que favorecesse, né, não só a Alana, mas outras crianças com paralisia cerebral, com outros tipos de manifestações e necessidades, né, motoras, físicas, cognitivas, enfim. E esse sonho sempre foi engavetado, né? A gente sempre deixando um pouquinho para lá, um pouquinho para cá. Em 2024, início de 2024, um olhou para o outro e falou: esse agora, eu não sei porquê, tudo tem sua hora, seu momento correto, né, certo? E aí a gente vai ter que fazer alguma coisa para que esse movimento dentro da disfunção neuronal, que é a paralisia cerebral, se faça com um pouco mais de força. Porque a gente já estava até conversando aqui nos bastidores, né, em relação a isso. A paralisia cerebral, ela é de uma grandeza muito grande, não só no Brasil, mas no mundo inteiro. Muitas crianças nascem com esse tipo de comprometimento. E a paralisia cerebral é um comprometimento motor, não é um comprometimento intelectivo, né? São crianças, você sabe muito bem disso, são crianças que têm a capacidade intelectiva íntegra, porém elas estão limitadas no corpo onde os neurônios motores não conseguem dar conta, né? Então tem vários graus, tem várias... É uma diversidade muito grande de comprometimentos, né? E sempre houve, assim, um grande boom em algum momento de alguma deficiência. Sim, né? Há anos atrás a gente teve da síndrome de Down, né? Que teve uma grande visualização, e isso foi muito importante, a trissomia do 21. Hoje, né, de 10, 15 anos para cá, existe o boom do autismo, a questão mesmo que realmente a gente precisa se voltar, mas não é só isso. E as crianças com paralisia cerebral, eu falo criança porque é um diagnóstico infantil. Né, é encefalopatia crônica da infância. Então ela começa a dar esse vulto da deficiência desde a infância. E essa criança cresce. Vira um adolescente, vira um adulto, e a gente ficou pensando como que essas crianças saem de um tratamento de reabilitação, elas vão para onde? Né? Exatamente. Elas vão ser cuidadas por quem depois de 12, 13, 14 anos de idade? É uma preocupação minha quanto mãe, né? Que a gente não vê, né, adultos com paralisia cerebral sendo assistidos como a gente vê tantas crianças. Exatamente. Claro que existe a questão da plasticidade neuronal. O que é isso, né? É quando a criança tem todo um recrutamento de neurônios, né, que estão íntegros, porque na paralisia cerebral nem todos os neurônios são comprometidos. Eles são comprometidos dentro daquela área, porém a periferia desses neurônios eles vão se capacitando para melhorar. Então é uma corrida contra o tempo, entendeu? E essa corrida contra o tempo, ela tem realmente um tempo. Depois desse tempo, que eu digo entre 7 e 8 anos de idade, a plasticidade ela vai diminuindo, mas ela não acaba. Ela vai embora, ela continua sendo. O indivíduo tem que continuar sendo estimulado, tem que continuar sendo tratado, tem que continuar convivendo, né, em todos os âmbitos, social, pedagógico, familiar e do próprio tratamento mesmo da área da saúde.
E a gente vê que esse meio aí, que acontece? Entre 12 e 13 anos, a criança fica muito sem respaldo. Então, a grande maioria vai para casa ou vai para alguma instituição para fazer a manutenção. E essa manutenção institucional não existe, existe no particular, né? E aí esse particular vai tentar organizar da melhor forma essa família. Só que nem todo mundo tem condição de realizar esse tratamento. Então, fica uma coisa meio que não falada. Solta, né? Não falada, né? Tem uma visibilidade. É aquela coisa que quem não é visto não é lembrado. Infelizmente, sim, né? Dói o coração falar isso. Mas a paralisia cerebral, às vezes acontece isso. A gente vê muitas crianças fazendo os tratamentos, melhorando e tal, não sei o quê, e aí quando chega nos 12, 13 anos, elas têm uma... E é importante a gente estar falando aqui, que a gente está trazendo como referência, né, a trissomia 21 e o autismo, não para invalidar esses movimentos, não, que muito pelo contrário são muito importantes, até para que se gerem políticas públicas que, né, são realmente efetivas, mas a gente sempre gosta de frisar que existem outras deficiências, né? E a gente, quanto mãe, quanto familiar de uma pessoa com paralisia cerebral, a gente percebe que a falta de movimento, né, acaba não gerando, né, esses acessos que são tão importantes para a vida inteira, como a Valéria bem colocou aqui. Exatamente. E voltando à tua pergunta inicial, né? E aí o espaço Somos, ele é um espaço, eu costumo dizer, diverso. A gente tem uma diversidade aqui de acolhimento. Nós não somos um espaço de autismo, nós não somos um espaço só de paralisia cerebral, ou só disso, só daquilo, só de doenças raras, não. Nós temos um acolhimento de todas as necessidades físicas, motoras, cognitivas, intelectivas. Então, é um espaço diverso. Completo, né? Exatamente. Os familiares, eles trazem esse paciente aqui, né? E quem cuida deles? Quem vai cuidar deles? Então, nós temos profissionais que cuidam desses familiares que estão necessitando desse apoio. A gente trabalha com orientação familiar, a gente trabalha com grupos. Então, isso dá uma visibilidade maior, inclusive até para o próprio... Eu vejo também como um olhar de carinho e também o resultado da vivência de vocês, quanto pais, né? De uma menina já moça, de 17 anos, né? Com paralisia cerebral, para ter esse olhar com a família que muitas das vezes passa despercebido também. Então, saber que aqui no Espaço Somos, não só o paciente ele é assistido, mas a família também é acolhida, faz total diferença. Total. E a nossa equipe de reabilitação, a gente precisa falar um pouco do nosso diferencial, né, Bruna? Porque não também desmerecendo, né, os nossos colegas ali, mas a nossa turma, né, a nossa equipe de profissionais, todas elas têm no mínimo 20 anos de experiência, né? O pessoal aqui é meio cascudo já, entendeu? E isso faz total diferença. Eu vou falar porque o meu Calebinho é assistido com Valéria desde cotoquinho, desde um ano e pouquinho, né? E a Valéria sempre teve esse olhar de carinho, sempre teve esse cuidado. Eu lembro você falando aqui agora, eu lembrei que você falou dessa corrida contra o tempo, quanto era importante estimular. Quantas vezes você falou pra mim assim, ó, o que a gente faz aqui, você tem que dar continuidade em casa, porque não é só a gente que vai contribuir para a discussão, a gente não faz para lá. É fundamental a participação dos pais. Isso. O Guilherme teve uma trajetória, né, com a Lana desde o início, né, do processo. A Lana começou a fazer crise convulsiva, ela tem síndrome de Asperger e microcefalia, por isso que ela tem o diagnóstico de paralisia cerebral. E ele, desde o início, sempre foi incansável, buscando tratamentos, recursos médicos, medicamentos que pudessem diminuir aquelas crises convulsivas para que ela pudesse melhorar da parte motora. Então, né, o Guilherme é também uma minoria, né, desses pais presentes que buscam resultado, que busca evolução. Conta pra gente um pouquinho, Guilherme, dessa sua caminhada como pai atípico, já tá com o olhinho cheio de lágrimas. É uma imensidão de amor pela Lana, vocês não têm noção do tanto de amor que tem. Ela é muito amor, né? E isso faz total diferença, né? E você realmente é uma minoria e que sirva de exemplo para outros pais que vão acompanhar esse podcast, porque os nossos filhos, eles sentem, né? Apesar, por exemplo, o Caleb é verbal, mas a Lana é verbal. Não. Apesar dela não ser verbal, você falou, mostrando a música, ela sorriu, ela sente. Então, assim, eu tenho certeza que ela sente esse amor que joga de você como fonte. Ela sente, ela não tem visão, assim, a gente não sabe exatamente quanto ela enxerga e o quanto ela entende.
Mas assim, a audição dela é espetacular. Então, qualquer som ela fica ligada, ela fica prestando atenção. Então Mas assim, no início, realmente, a corrida contra o tempo com a Lana foi porque ela tinha diversas crises, né? Durante o dia. Então, aquilo a gente ficava... Eu, como pai, ficava olhando aquilo e falava assim, meu Deus, aí, quando é que isso vai parar? Se isso vai parar, não vai? O diagnóstico inicial era tipo, a criança que tem essa síndrome por volta de 3, 4 anos de idade. Hoje agora já fez 17 anos, então além do diagnóstico, né? Tem que superar barreiras. É isso. Eu falo que o diagnóstico ele é um baque, é um abrir de chão, mas ao mesmo tempo nos renova, né? Nos traz uma força assim, de querer trazer essa evolução, de que, por exemplo, eu acredito que você porque a gente sempre vai no Google, vai nos especialistas da vida e vê lá 3, 4 anos, você não acredita nisso, você começa a buscar essa luta, essa corrida contra o tempo, e hoje a Ana está com 17 anos, eu fiz um bom trabalho, eu agi com o meu coração e eu entendi que sim, minha filha pode ir além, meu filho pode ir além, acho que isso faz total diferença, né, pra gente. E falando em diferença, né, eu e Guilherme, a gente sempre conversou muito sobre esse trâmite do tratamento, né? Como que se dá isso? Eu, como da área, né? E eu tenho uma experiência de equipe, de vivência de equipe muito boa da casa onde eu me formei, né? Que eu não posso deixar de ser grata, né? E lá teve muita integralidade de equipe, cumplicidade. Então, eu acho assim, o trabalho de equipe não só em paralisia cerebral, mas em todas as desordens, tanto motoras quanto intelectivas, a força da equipe é muito importante. Sim. A gente está falando sempre a mesma língua e essa proximidade com os pais, né? De ouvir o seu filho, acabou o atendimento, 2 minutinhos, 3 minutinhos ali, olha, hoje tá assim, o que aconteceu? Olha, eu fiz isso mais ou menos. Às vezes dá uma puxadinha de orelha. Em casa, o que você fez hoje? Porque, né, tava dormindo muito. Então, sim, é real, então, gente. Assim, meu filho é paciente de Valéria, volto a frisar, eu sei como isso é. Eu acredito nesse trabalho. Sim. Eu não acredito, Bruna, que você saia de um atendimento, aqui, Bruno, Caleb, tchau, até amanhã. Eu não acredito nisso. Eu sempre fui, eu sempre vi essa situação a conexão, do atendimento, gera uma conexão. Além do atendimento, eu preciso saber como que o Caleb tá, como que ele chegou, eu tô vendo, eu conheço, eu já sei como é que ele é. Então, o que está acontecendo aqui? Rotina, ela sabe. O que aconteceu com ele, eu não sei, mas que aconteceu alguma coisa, eu preciso perguntar para ela. Ela pergunta, gente. Então, esse olhar de carinho, e isso é muito importante para mim enquanto mãe, por exemplo, me gera uma responsabilidade de te fazer ele chegar lá bem para que você consiga me ajudar nesse passo de evolução. E eu acho que esse seu olhar de carinho vem muito dessa sua vivência e mostra muito da essência, né, do Espaço Somos, da essência realmente daqui. Exatamente. Essa essência de equipe eu trago e sou grata da casa onde eu sempre trabalhei, eu sempre tive essa formação de equipe desde a época de estágio, faculdade, enfim. E eu acredito nesse trabalho. Eu trouxe isso para cá justamente por acreditar nisso. Né? E a Lana, ela é uma menina, a gente não pode deixar de falar dela, né? Porque ela é uma menina que ela teve um erro de percurso no meio aí dessa história dela, por estar meio a físio aqui, a fono ali, as terapias não se conversavam. Então, né, Guilherme, isso deixava ele um pouco aflito, porque, mas como? A fono não viu isso, não contou para a físio, não falou para a TO está fazendo uma coisa que a físio não sabe o que é. Então, assim, claro que pegar um retorno, né, errar o caminho, a gente precisa tentar acertar. Mas ela também ensinou muito pra gente hoje o que a gente não deve fazer. Exatamente. E eu acho que acaba que o Espaço Somo consegue proporcionar isso, né? Hoje são quantas especialidades aqui? Então, nós temos todas as áreas da reabilitação. Físio, fono, terapia ocupacional, fonoaudiologia,
neuropsicopedagogia, psicomotricidade, arte-terapia e musicoterapia. É completo, gente. É um espaço realmente feito para, né, que a gente chegue aqui e só acompanhe de fato, de verdade, a evolução dos nossos filhos. E a gente não deixa ninguém de fora. Todo mundo que pergunta, onde vocês estão? Tem plano de saúde? Não tem? Nananá. Vem aqui, vem conversar. Vamos ver quais são as possibilidades, né? Hoje a gente tem, assim, um terrorismo em relação aos planos de saúde, né? Porque assustador, né? São clínicas que têm uma alta rotatividade. Claro, a gente precisa, às vezes, de ter uma base, enfim, mas a gente não deixa ninguém de fora. Vem conhecer nosso espaço, vem conversar um pouquinho, a gente vê dentro das possibilidades e a gente acolhe. E isso faz diferença realmente, né? Quando a família, eu falo por mim, muitas das vezes eu me peguei perdida. Eu lembro que no começo eu não sabia o que era paralisia cerebral, eu não tinha dimensão do que era a vida de uma pessoa com deficiência, eu achava que a vida de um cadeirante, o problema era a rampa. E hoje eu entendo que a rampa é o menor dos nossos desafios, né? Então, a gente ter um lugar que acolhe, que oferece esse suporte, que está disponível para ouvir o lado da família, faz uma diferença total, principalmente para quem está começando nessa caminhada de família atípica, que é desafiadora, a gente não está aqui romantizando, mas também é uma vida de muitas conquistas, né? Eu acho que a gente tem muita propriedade para falar isso. Vocês estão calando aí com 17 anos, eu tô com meu Calebinho com 6 anos, com muito orgulho. Então, sim, tem muitas conquistas, e essas conquistas, por menores que sejam, elas são grandiosas pra gente que tá ali na íntegra, vendo como que é desafiador pra eles, né? É desafiador pra todo mundo. Pra todo mundo. Quem vive tem desafio, Tem né? desafio, exatamente. São conquistas, e eu costumo falar que a Alana é a melhor professora. A gente aprende muito. E ela ensina muito. Ensina e vai ensinar sempre, né? Sempre, porque cada dia é um dia diferente, né, amor? Eu tô emocionada. Cada dia é um dia diferente, não tem como os dias serem iguais, né? E assim, é lindo ver esse amor, né? Seu como pai tipo assim, me toca profundamente. Eu também tenho um marido lá que é da estatística dos raros, que é o presente, paizão, e eu sei o quanto isso é importante. Mas a Valéria, né, que já pegou ela com 4 aninhos e ela nutre esse amor e ela fala também, os olhos brilham. Quando ela me contou da Alana, eu falei assim, nossa, eu não sabia, eu realmente não sabia. Então é realmente ser fonte de amor e carinho, que acho que é isso, né, que ela dá pra vocês e vocês conseguem jorrar na vida de outras pessoas. E importante aqui ressaltar, né, eu não sei se também eu cheguei a conversar com você sobre isso, o Espaço Somos, ele tem um propósito, né? Esse propósito é fazer um projeto Alana dentro do Espaço Somos. Esse projeto Alana, hoje a gente não tem como conseguir fazer isso, mas é um sonho dentro de um sonho que já é realidade, né? O Espaço Somos já é uma realidade na nossa vida. E o projeto Alana vai ser uma realidade em breve, se Deus quiser. A gente vai contemplar famílias que não podem estar custeando um tratamento de excelência. E essas crianças vão ser contempladas com o atendimento aqui no espaço, tá? Então é um sonho dentro de um sonho que já é realidade. E a gente está trabalhando para isso. Como se fosse... um projeto social. A gente sente necessidade. É um projeto social porque... Devolver ao mundo a felicidade que é a Alana. Porque eu encontro com tantas pessoas que falam, poxa, eu queria tanto fazer um tratamento ali com vocês e eu não posso. Então, quando a gente sonhou esse espaço, a gente sonhou em paralelo ter o projeto Alana, que vai ter o nome dela, dentro do nosso espaço, e esse projeto Alana vai contemplar, se Deus quiser, algumas famílias que queiram vir fazer parte do nosso sonho. E obrigada pela honra de compartilhar esse sonho aqui de primeira mão no Voz Atípica. Me sinto realmente honrada, vai ficar gravado e registrado, e com certeza o Voz Atípica vai estar presente, assim como estamos aqui na Somos, e com muito carinho, né? Eu tenho muita admiração por você, né? Como profissional, como mulher, como mãe. Tenho um carinho realmente enorme, você me acolheu, e hoje eu consigo entender esse seu olhar, né? Porque você conseguia... Eu me lembro que uma época que eu não estava bem, eu estava em depressão, você sempre me chamava no cantinho depois das reuniões e perguntava, e eu não conseguia te falar, mas eu me lembro que quando eu me recuperei, você me olhou e falou assim, você tá tão bonita, você tá brilhando.
E aquilo foi assim, caraca, eu tô melhor. Eu tô curando, eu tô saindo da escuridão que eu tava. E você não sabia do que eu tava passando na íntegra, mas você conseguiu perceber o antes e o depois. Mas quando vocês se transformam, a gente vê, vocês são vistos, né? E é engraçado, a gente não tem essa noção, a gente não tem essa percepção de que a gente é visto. Essa transformação aparece. Isso é surreal, esse carinho, né? E hoje, quais são os dias de atendimento aqui no Espaço Somos? Quais são os horários? Então, nós atendemos o dia todo, né? De 9 da manhã às 6 da tarde, segunda a sexta. Temos o nosso telefone, né? Que depois, né, a gente pode passar. Sim. Que é o telefone da clínica de contato. A gente está sempre fazendo as marcações através dele. Temos o Instagram, que também é uma forma da gente se comunicar. Sim, vamos deixar o Instagram. Estamos aqui. Estamos aí. Estamos aqui. Sejam todos muito bem-vindos. Se quiser conversar com a gente, pode ligar, a gente conversa, bate um papo, faz videochamada. Eu já fiz videochamada com mãe, com vó, com pai, querendo saber aonde vocês estão, quem vocês são, qual é o tipo de trabalho. Já posso dizer que é uma equipe de referência, todo mundo com mais de 20 anos de currículo. Isso faz sim total diferença, esse conhecimento, né? Para que realmente a gente alcance o que a gente tanto busca nos nossos filhos, né? Uma coisa importante, né, que eu deixei de ressaltar e que é muito importante dentro do nosso diferencial é que nós temos 2 profissionais que trabalham com aba. Elas são aplicadoras aba e dentro dessa vertente nós temos a profissional, que é a Jéssica Sodré, que é uma das nossas pupilas aqui do espaço. E ela faz o grupo de habilidades sociais dentro da análise de comportamento, né? E esses grupos de habilidade social, eles trabalham justamente essa inserção, né, da criança e do pré-adolescente. A gente trabalha desde a infância até a pré-adolescência desses grupos, para que essas pessoas consigam ter um pouco mais, além do tratamento. O Espaço Somos é referência, né? Então, já vou deixar aqui o arroba, vou pedir para você falar o arroba do Instagram, o telefone também, que eu vou deixar anotadinho na legenda, mas fala pro pessoal. É arroba espaço, underline... Espaco, underline somos. Então, já sigam bastante no Instagram, né? Acompanhem. Se vocês tiverem alguma dúvida de tratamento, das terapias que vocês possam fazer, trazer os seus filhos, é só chamar lá no direct, que com certeza vocês vão ser respondidos. E agora, para a gente caminhar já para o final, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem vai assistir esse episódio do podcast. Então, eu fico assim, extremamente tocada, né, de estar falando de um espaço que foi muito sonhado. Eu acho que, como todo sonho, a gente precisa acreditar nele. Sonhos são feitos para serem vividos e não só sonhados. Então, se você tem um sonho, se você tem algo para mostrar, né, para fazer, eu tô já com uma idadezinha já avançada, mas eu me sinto extremamente ágil, pronta, super bem comigo, e eu acho que vocês que estão me ouvindo, mães, pais, família, vocês precisam se reinventar. Então sonhem, mas sonhem para concretizar esse sonho. E se o sonho de vocês tem a ver com a área da reabilitação, tem a ver com melhorar a qualidade de vida de vocês, vem sonhar com a gente. Vem sonhar com a gente que a gente realiza esse sonho para você. Realiza, gente, realiza mesmo. Tá bom? É isso, gente. Encerramos por aqui mais um episódio do Voz Atípica Podcast. Hoje estamos no Espaço Somos, aqui no centro de Niterói, né? Esquecemos de falar isso, né? Dentro do Niterói Shopping. É uma grande honra poder estar aqui com vocês. Obrigada pelo carinho, por receber tão bem o Voz Atípica. A gente que agradece. E seguimos dando voz com propósito.